Olá, bom dia, tutores, bom dia, alunos. Sejam bem-vindos a esse segundo, terceiro semestre de matemática. Eu sou a professora Aline Rosseto e sou a professora responsável pela disciplina de Introdução ao Cálculo, Trigonometria e Números Complexos. Bom, eu gostaria de, em nome da coordenação, da coordenadora Renata Caroline, dar as boas-vindas a todos vocês. Esse, então, é o segundo semestre, né? O segundo flex, terceiro semestre, e é o semestre que vocês terão o primeiro contato com a matemática. E a primeira disciplina, ela é a disciplina de Introdução ao Cálculo. Então, em nome da professora Renata, eu gostaria de dar as boas-vindas e que tenhamos um ótimo semestre, um semestre abençoado, um semestre de muito conhecimento, de muitas aprendizagens. Antes de darmos início, então, à nossa disciplina de Introdução ao Cálculo, o que veremos, quais os conteúdos, o que será abordado, eu vou trazer algumas informações importantes das disciplinas do semestre, quais serão os professores. Nesse semestre, vocês também terão uma metodologia diferenciada. Então, a disciplina de... Desculpem, falhou, né, o nome da disciplina, ela será pela metodologia KLS. As outras disciplinas, elas serão abordadas com a mesma metodologia que vocês já são acostumados, mas a disciplina de metodologia científica, desculpa, então, ela será abordada, ela será repassada utilizando a metodologia KLS 2.0. E eu vou falar um pouquinho dessa metodologia e quando vocês tiverem, então, aula com o professor Marcelo, que é o responsável por essa disciplina, ele trabalhará e apresentará todos os detalhes para vocês. Então, vamos ao quadro ver a ementa da disciplina de Introdução ao Cálculo, Trigonometria e Números Complexos. Então, a professora responsável por essa disciplina sou eu e aqui eu trouxe para vocês a ementa, né? Então, lembrando, a ementa da nossa disciplina ela é um pouco extensa. Como vocês podem ver, tem vários conceitos, vários conteúdos a serem abordados. Mas, como nós temos uma ementa muito grande, é difícil nós conseguirmos trabalhar toda essa ementa nas nossas teleaulas. A disciplina de Introdução ao Cálculo terá 4 teleaulas. Então, eu fiz uma separação desses conceitos, alguns conceitos que eu achei relevante, e não só esses conceitos. Por quê? Porque essa ementa ela é trabalhada não só na teleaula, mas nós temos também o livro didático, nós teremos o fórum. Então, um primeiro fórum eu já abri, que é um fórum de dúvidas e de apresentação da disciplina. Então, naquele fórum, vocês podem postar as dúvidas de vocês, decorrentes das teleaulas, das aulas atividades, ou de acordo com os seus estudos. Então, você está lá estudando, seja o livro ou seja algum documento a respeito da nossa disciplina e surgiu alguma dúvida, postem lá no fórum que eu estarei em contato com vocês. Então, como eu disse, essa ementa não será abordada só na nossa teleaula. Nós temos o livro didático, o fórum, que é uma ferramenta muito importante de troca de informações para esse processo de ensino e aprendizagem. Nós temos também as web aulas, que temos ali conceitos importantes. Então, se não foi tratado na teleaula, nós temos então esses conceitos no livro didático, nas web aulas, nos fóruns. Então, são todos esses mecanismos, são todas essas ferramentas para o processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos ver a ementa, quais são os conceitos abordados na ementa da nossa disciplina. Então, temos ali teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos, equações, inequações, relações e funções, funções linear, afim, quadrática e modular, funções diretas, inversas, compostas, exponenciais e logarítmicas, métodos e técnicas de ensino das funções. Na nossa primeira aula, e praticamente na segunda e na terceira, nós vamos tratar de funções.
quais tipos de funções. Nessa primeira aula, nós vamos tratar de modo geral o que são funções, essas relações. Na segunda aula, nós falaremos da função linear, função quadrática. Na terceira, nós vamos falar de funções exponenciais e funções logarítmicas. Além disso, temos na ementa também métodos e técnicas de ensino das funções, sequências, progressões aritmética e geométrica. Essas progressões vocês podem encontrar na web aula. Nós vamos falar da trigonometria em um triângulo retângulo e um triângulo qualquer, razões trigonométricas na circunferência, relações entre essas razões trigonométricas, transformações trigonométricas, funções circulares. Então, essa parte da trigonometria no triângulo retângulo e no triângulo qualquer e também os números complexos nós abordaremos na nossa quarta aula. As formas algébricas dos números complexos, as operações, forma trigonométrica, essas operações na forma trigonométrica também será abordado na nossa quarta aula. Além de funções binomiais e trinomiais que está presente na ementa e métodos e técnicas de ensino de trigonometria e números complexos. Então, essa foi a ementa da nossa disciplina. E nós temos, então, como que está dividida as 4 teleaulas. Então, como que está dividida as nossas 4 teleaulas? Como eu disse, nós teremos 4 teleaulas de introdução ao cálculo, trigonometria e números complexos. Essa primeira nós falaremos de função, a segunda também trataremos de função, mas função afim, função quadrática. A terceira, função exponencial e logarítmica. E na quarta, foi destinada a falarmos da trigonometria e também de números complexos. Então, essa é a disciplina de introdução ao cálculo. Vamos ver qual será a segunda disciplina que vocês terão no semestre. Acompanhe no quadro. Então, é a disciplina de geometria. E a professora responsável é a professora Débora Kirnev. Aqui eu trouxe, então, a ementa dessa disciplina de geometria. Vocês verão noções primitivas da geometria, axiomas, ângulos, posições de retas, polígonos, proporcionalidade e semelhança de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo, figuras poligonais e suas áreas, circunferência e superfícies esféricas, áreas de círculos e setores, geometria espacial, poliedros convexos, relação de Euler, área e volume de sólidos geométricos. Então, essa é a ementa da disciplina de geometria. Então, vocês terão essa noção primitiva da geometria, que será trabalhado com a professora Débora. E na terceira aula do semestre, né? Então, a terceira disciplina do semestre, vocês terão um aprofundamento dessa geometria, que será a geometria analítica com a professora Keila. Então, qual é a ementa dessa disciplina? Vocês farão um estudo dessa geometria analítica, compreensão das funções geométricas e caracterizarão ponto e também alguns conceitos referente ao uso com a geometria, compreensão da reta, circunferência e cônicas. Então, essa é a ementa da disciplina de geometria analítica. Então, como eu disse no início da nossa aula, vocês terão 4 disciplinas. A primeira, introdução ao cálculo, que eu sou a professora responsável, a professora Aline. A segunda disciplina é a disciplina de geometria, com a professora Débora. A terceira é a disciplina de geometria analítica. E a quarta disciplina é a disciplina com o professor Marcelo, que será trabalhada com a metodologia KLS. Mas e aí? Como será essa metodologia? Qual é a diferença que tem entre a metodologia que nós já utilizamos, então, que vocês utilizaram nos semestres anteriores ou no semestre anterior, e essa metodologia que será utilizada nessa disciplina? Vamos ao quadro ver, então, como que é esse modelo KLS 2.0. Então, a metodologia de ensino e aprendizagem, ela é baseada na sala de aula invertida. Então, nós temos aqui uma inversão dessa sala de aula.
Na sala de aula tradicional, o que acontece? As atividades de ensino, elas são trabalhadas na aula presencial. E o aprofundamento, ele acontece em casa. E como que o professor, ele se propõe? Então, como ele se expõe? O professor, ele expõe o conteúdo e envia atividades para casa. Então, essa é a metodologia tradicional, na sala de aula tradicional. E agora, nessa metodologia KLS? O aluno, então, vocês aprenderão novos conteúdos e conceitos teóricos antes da aula. Nessa sala de aula invertida, então, nós temos aí essa inversão, por quê? Porque em casa, o que vocês farão? Vocês terão essa aprendizagem em casa a partir das web aulas e do livro didático. Então, vocês estudarão antes de vir para o polo para assistir a teleaula. Então, vocês precisarão fazer um estudo do livro didático e da web aula antes de virem para o polo. O que terá aqui na aula no polo? Terá o desenvolvimento de atividades mediadas para resolver situações, problemas. Então, o professor aqui no polo, ele auxiliará nas resoluções das situações, problemas propostas no livro didático. E, de novo, novamente em casa, vocês farão atividades pós-aula, mais a preparação para a próxima aula. Então, acontece ali uma inversão. Não é só o professor, né, que vai expor e enviar conteúdos para casa. Então, vocês já virão de casa com o estudo dessas situações, problemas, para que no momento que chegue aqui no polo, né, então já fique mais fácil o entendimento dessa situação, problema e do que for proposto pelo professor na teleaula. Vamos então ver qual é a quarta disciplina que será abordada, que será trabalhada com a metodologia KLS. Então, é a disciplina de metodologia científica e o professor responsável é o professor Marcelo. E a ementa é leitura, interpretação e produção de textos. Então, vocês farão leitura de textos, essa interpretação, estrutura e organização de trabalhos acadêmicos, pesquisa científica e projeto de pesquisa. Então, essa disciplina de metodologia científica, ela auxiliará no momento da preparação e a elaboração do portfólio, da produção textual em grupo. Então, vocês poderão observar que essa produção textual está bem interessante e vocês utilizarão muitas coisas abordadas nessa disciplina de metodologia científica para desenvolver a produção textual em grupo. Vamos ver qual é a quinta disciplina, que é a disciplina de seminário da prática 3. E as professoras responsáveis, a professora Daiane e a professora Rosinei. Trouxe aqui para vocês quais serão os temas de cada uma das teleaulas. Nós teremos 6 teleaulas. Na teleaula 1, o tema será questões do Enem e do ENAD de geometria analítica, trabalhado pela professora Keila, que é a professora responsável pela disciplina de geometria analítica. A teleaula 2, com o tema questões do Enem e do ENAD de geometria, que será trabalhado pelo professor Marcelo. E nós teremos alguns professores convidados a ministrarem essas aulas de seminário, como, por exemplo, a professora Mariane, que também é professora do curso de licenciatura em matemática, que abordará o tema geometria não euclidiana. Na teleaula 4, a professora Helenara Sampaio, que também é uma professora convidada, com o tema Práticas para o Ensino de Geometria na Educação Básica. A professora Débora, que é professora da disciplina de Geometria, com construções geométricas. E a professora Patrícia, também uma professora convidada, abordando o tema Questões Enem e ENAD de Introdução ao Cálculo. Então, eu apresentei para vocês as disciplinas que serão trabalhadas nesse segundo semestre Flex terceiro do curso de licenciatura em matemática.
Então, nós já vimos quais serão as disciplinas, o que teremos no decorrer desse semestre. É um pouco breve, né? Não é com muito detalhe, porque aí os detalhes vocês terão de acordo com as aulas dessas disciplinas. Então, nós vamos começar a nossa aula de introdução ao cálculo, trigonometria e números complexos. Como eu disse anteriormente, o assunto da aula de hoje é função. O que é essa função? Esse tema função, eu acredito que vocês já tenham visto esse tema, esse assunto, né? Tanto nos anos, no ensino fundamental como no ensino médio. Lembrando que essa disciplina, né? Que esse conteúdo, ele é trabalhado no 9º ano do ensino fundamental e no 1º ano do ensino médio. Então, nós iremos retomar algumas coisas que já foram vistos. Aqueles que não viram, então, teremos aí alguns itens novos a respeito de função. O tema função é muito importante, por quê? E interessante, porque nós podemos fazer uma relação do cotidiano utilizando esse item função. Por exemplo, quando nós temos ali o crescimento de bactérias. Então, temos ali uma colônia e o crescimento de bactérias acontece de forma acelerada. Essa relação ali do passar do tempo e o crescimento dessas bactérias, nós podemos dizer que conseguimos fazer ali uma relação entre esse tempo e como acontece esse crescimento, e essa relação é uma função. Nós vamos ver um exemplo na aula de hoje, onde temos uma relação ali da quantidade de litros de álcool abastecido com o preço que pagaremos dependendo da quantidade de litros que é abastecido. Então, essa relação da quantidade de litros com o valor a ser pago, nós temos ali, essa relação é chamada de função. E também precisamos nos atentar que nem todas as relações são funções, mas nesses dois exemplos que eu trouxe, são sim funções, entre outras que veremos no decorrer da nossa aula e também no decorrer dessas 4 aulas de introdução ao cálculo, trigonometria e números complexos. Vamos ao quadro ver então qual que é o objetivo da nossa aula de hoje. Você aprenderá a respeito da definição de funções e alguns itens importantes, domínio, contradomínio e imagem. Então, ao final da teleaula, espera-se que você tenha compreendido o que são funções, suas características e o que é domínio, contradomínio e imagem de uma função. Como eu disse, esse conceito de função, ele geralmente é iniciado no 9º ano do ensino fundamental e aprofundado no 1º ano do ensino médio. E aí? O que nós, porque também, né, esse item função, ele é importante. Como eu disse, nós temos então várias aplicações diretas desse conteúdo no nosso cotidiano. E o fato de termos essa aplicação direta no cotidiano faz com que a matemática ela esteja mais próxima dos nossos estudantes, fazendo com que eles se interessem mais pela matemática. Então, é importante nós fazermos essa ligação da matemática com o dia a dia. E de acordo com os PCN+, é importante que os PCNs+, né, é importante que os estudantes consigam compreender o conceito de funções e associá-lo em diversas situações, que foi o que nós acabamos de comentar. Então, é importante mostrar que temos uma matemática dinâmica e que acontece no dia a dia das pessoas. Mostrar algo prático é importante para os nossos estudantes e é importante fazer essa associação com diversas situações do dia a dia. PCN+, porque diz respeito aos parâmetros do ensino médio, tá? E as funções, são utilizadas para relacionar grandezas, uma dependente e uma independente. Então, quando eu disse ali do exemplo, que é o exemplo que nós veremos a seguir, do exemplo do posto de gasolina. Eu preciso abastecer meu carro e
eu vou colocar uma quantidade de combustível e eu também vou pagar um preço por essa quantidade de combustível. Então, ali, dependendo da quantidade de litros de combustível, seja álcool, gasolina, que eu colocar, eu vou pagar um preço. Então, o preço, ele vai depender da quantidade de litros de combustível que eu abastecer o meu carro. Então, nós temos ali uma relação onde que o valor a ser pago, o preço a ser pago, depende da quantidade de litros de combustível. Nós temos ali essa relação, e essa relação, ela representa uma função para a gente, onde que a variável independente é a quantidade de litros que eu colocar, e a variável dependente é o preço a ser pago. Mas por quê, professora? Porque o preço que eu vou pagar vai depender da quantidade de litros que eu abastecer meu carro. Então, nós temos ali uma relação, que foi o que eu acabei de ler, onde nós temos uma variável, uma grandeza, né? São grandezas, uma variável dependente e uma outra independente. Vamos ao quadro ver esse exemplo. Em um posto de gasolina, na cidade de Carlos, o preço do álcool é R$ 2,85 o litro. Sabendo disso, complete o quadro abaixo. Então, vamos lá. Cada litro, ele custa R$ 2,85. Então, eu tenho ali o preço de 1 litro. Então, se eu for lá e pedir para abastecer 1 litro, quanto que eu vou pagar? R$ 2,85. Mas e aí, se for abastecido 2 litros? O 2 litros é o preço de 1 litro mais o preço de 1 litro, que aí nós conseguimos o preço de 2 litros. Então, é 2,85 mais 2,85. Só que aqui, nós podemos escrever esse 2,85 mais 2,85 como? Nós não temos duas parcelas somando, então estamos trabalhando com o quê? Com a parcela, com a soma de parcelas iguais. Então, se eu tenho a soma de parcelas iguais, nada mais é que a multiplicação dessas parcelas. Então, como eu tenho duas parcelas de 2,85, eu faço 2 vezes 2,85. E aí, se eu abastecesse 3 litros, seria 2,85 mais 2,85 mais 2,85. Então, eu também posso fazer a multiplicação de 3 vezes 2,85. E se fosse 4 litros? 4 vezes 2,85. Por que 2,85? Porque 2,85 é o preço de 1 litro, mas eu não quero saber de 1 litro, eu quero saber de 4 litros. E aí, quanto será que ele vai pagar se abastecer 2 litros? R$ 5,70. E se for 3? R$ 8,55. E se for 4? R$ 11,40. Mas, professora, como você sabe esse valor? Eu fiz a multiplicação desses valores. Então, 2 vezes 2,85, 3 vezes 2,85 e 4 vezes 2,85. Então, o que nós conseguimos perceber nesse exemplo? Percebemos que existe duas grandezas envolvidas. Quais são elas? A quantidade de litros e a quantidade de litros de combustível e a quantia a ser paga por cada litro de combustível abastecido. Então, ali nós trabalhamos com duas grandezas e essas grandezas, elas se relacionam de forma proporcional. Então, se eu tenho 1 litro de combustível, eu vou pagar o 2,85. Se eu tenho 2, 5,70, porque é o dobro da quantidade de 1 litro que eu abasteci. Então, nós temos ali uma relação proporcional entre essas grandezas. E podemos identificar uma grandeza que é uma grandeza direta, né? Uma grandeza diretamente ali proporcional.
Vamos ao quadro. E fazemos uma relação entre essas duas grandezas. Cada quantidade de litros de álcool corresponde a um único valor em reais. Ou seja, cada valor que atribuímos à variável x, obtemos um único valor à variável y. Voltamos no quadro anterior, isso, então ali, ó, se eu abastecer se eu abastecer 1 litro, eu sempre vou pagar esses 2,85. Se eu abastecer sempre nesse posto e o valor do litro do álcool não mudar. Então, eu tenho essa relação entre essas grandezas. Então, sempre será atribuído um único valor. Se for abastecido 2 litros, 5,70. Então, esse valor ele não vai mudar. Por isso, temos aqui, obtendo um único valor para a variável y. Por quê? A variável x eu vou atribuindo valores, mas para eu ter valores para a variável y, ela vai depender da variável x. E aí, nós temos que essa situação constitui um exemplo de função. E nesse caso, x é a variável independente e o y é a variável dependente. Como eu disse há pouco, o y ele vai depender do valor de x. Por quê? Eu posso jogar, por exemplo, se for abastecido 10 litros de combustível, eu que vou saber qual é a quantidade de litros que eu quero. E para eu saber o valor que eu vou pagar, eu preciso ter a quantidade de litros. Então, o valor a ser pago depende da quantidade de litros que será abastecida. E ainda, nós temos ali que todas as funções, elas podem ser representadas por meio de uma lei de formação. E no exemplo do posto de combustível, essa lei de formação permite calcular a quantia y a ser paga pelo álcool em função da quantidade x de litros. Então, é essa lei que vai garantir que para cada valor atribuído da variável independente, eu terei um valor para a variável dependente. Que no nosso caso, nós conseguimos saber quanto o Carlos vai pagar, mas eu preciso saber a quantidade de litros que ele irá abastecer. Então, nós temos ali que é uma relação, né, entre a quantidade de litros que eu colocar e a quantia que eu vou pagar. Um exemplo aqui de uma lei de formação, por exemplo, é f de x igual a 2x. Então, aqui nós temos a variável independente. Por quê? Porque é aquela variável que eu posso atribuir valores e é só por meio dessa variável que eu consigo valores para a variável independente. Então, essa lei de formação, ela nos auxilia nesses cálculos, né? Então, essa lei de formação, ela vai auxiliar a encontrar valores de forma mais rápida. Nós teremos agora uma atividade envolvendo ali essa situação. Leia novamente o exemplo do posto de combustível, que foi esse exemplo que vimos há pouco, e determine a lei de formação da função. E aí? Que vai descrever essa situação que vimos há pouco. E você precisa responder quanto o Carlos vai pagar por 19 litros de álcool. E sabendo que o valor pago por Carlos é de R$ 94,05, quantos litros de combustível ele comprou? E aí? Então, peço para vocês montarem essa lei de formação. Na sequência, nós voltaremos com a correção e mandem as contribuições no chat que retornarei com a correção.
Bom, pessoal, então eu vou retornar com a correção dessa atividade. Lembrando que é importante vocês resolverem, conversem entre os colegas a respeito da resolução dessa atividade e vão mandando as contribuições. Estou aguardando a contribuição de vocês. Então, vamos ao quadro fazer a resolução dessa atividade. Então, nós temos ali, primeiro pedindo a lei de formação dessa função. Vamos relembrar então naquele quadro que nós fizemos. 1 litro de combustível, nós pagávamos R$ 2,85. 2 litros, era necessário pagar 1 litro, que era R$ 2,85, mais R$ 2,85. 3 litros, era necessário pagar os 2,85, 3 vezes o 2,85. Quando era 1 litro, era uma vez o 2, uma vez 2,85. 2 vezes 2 vezes 2,85. O que está mudando aqui? Se nós observarmos na primeira, 1 litro era 1 vezes 2,85. 2 litros, 2 vezes 2,85. 3 litros, 3 vezes 2,85. Então, o que está mudando é a quantidade de litros. E nós podemos chamar a quantidade de litros de X. Só que não é só o X, é X vezes a quantidade que é paga por litro. Tudo isso é igual a quanto? Uma variável y, um valor que nós também queremos encontrar. Então, nós podemos ter a lei de formação como sendo y, aqui nós podemos inverter, então y, que é o valor a ser pago, é igual a 2,85 vezes o x. Lembrando que esse x é aquela variável independente que nós podemos atribuir valores a essa variável. E aí, a alternativa A pedia quanto Carlos pagou pela quantia de 19 litros. Então, como X nós atribuímos que é a quantidade de litros, porque é aquela quantia que vai variando, que é aquela variável independente, nós podemos ali substituir o valor de X por 19. 2,85 vezes 19. Então, se ele abastecer 19 litros, ele irá pagar R$ 54,15. Aqui nós encontramos o valor a ser pago. Então, o X, que é a variável independente, é a quantidade de litros de combustível abastecido, e o Y é aquela variável dependente, porque depende da quantidade de X. E o Y é o valor a ser pago. Só que na alternativa B, pede o seguinte: sabendo que o Carlos pagou R$ 94,05, quantos litros de combustível ele comprou? E aí, quanto será que ele comprou? Agora, nós temos o valor do Y, e o valor do Y é R$ 94,05. Isso é igual a 2,85 vezes o X. Agora, nós queremos saber o valor de X. Como nós fazemos isso? Lembrando que nós temos uma equação e o nosso objetivo é encontrar o valor do X. E como que nós fazemos isso? Nós temos aqui 2,85 vezes X, mas nós queremos o valor de um X. Então, o que que nós fazemos? Nós vamos dividir ambos os lados por 2,85. Fazendo a simplificação, nós temos aqui 33 é igual a X. O que que eu fiz aqui, professora? Mas eu não aprendi desse jeito. Lembra quando a professora lá, seja no ensino fundamental ou na educação básica, falava assim, passa para um lado, passa para o outro?
Aqui eu quero mostrar para vocês o porquê desse passa para um lado e passa para o outro. E é importante nós mostrarmos para os nossos alunos, então vocês que são futuros professores, saberem o que estão fazendo, por que que passa para um lado, passa para o outro. Então, eu preciso fazer essa simplificação. Eu preciso dividir ambos os lados, né? Porque eu estou falando ali essa equação como se fosse uma balança, então o que eu faço de um lado eu preciso fazer do outro. Então, quantos litros o Carlos abasteceu quando ele pagou ali R$ 94,05? Então, o Carlos, ele pagou, ele abasteceu, melhor, 33 litros. Então, nós fizemos essa atividade, que foi uma atividade envolvendo ali função. Nós vimos variável dependente, variável independente, essa relação entre essas duas grandezas, quantidade de litros e o valor a ser pago. Nós vamos agora ver um outro exemplo que também é função. Acompanhe comigo. A população humana do mundo, P, depende do tempo T. E essa tabela mostra as estimativas da população mundial P de T no momento T em certos anos. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela com a quantidade, com o ano e a quantidade, qual que é a população em milhões de acordo com cada ano. Então, em 1910, tinha 1.750.000. Em 1920, 1.860.000. Então, conforme o tempo foi passando, a população, ela foi aumentando. E aqui nós temos o quê? Que em 2010, temos aproximadamente 6 bilhões, né? E 870 mil, 6.870.000 pessoas, né? Que é a população humana do mundo. Então, aqui nós temos que para cada valor do tempo, T, existe um valor correspondente de P. Então, para cada tempo, para cada ano, nós temos uma quantidade de pessoas no mundo. Então, nós dizemos que P é função de T. Então, nós temos uma relação entre o tempo, entre o ano e a quantidade de pessoas que existem no mundo. Nós vimos, então, aí 2 exemplos de relações e também outros exemplos que eu dei no início da aula. Antes de nós fazermos uma definição formal desse conceito, função, nós também trabalharemos com gráficos. Faremos o gráfico dessas funções. Gráfico de uma função do primeiro grau, do segundo grau, de função exponencial. E antes de trabalharmos essa definição e vermos esses gráficos, nós precisamos ver como que nós podemos fazer a construção desse gráfico. E para fazer a construção do gráfico, nós precisamos do plano cartesiano. Vamos então relembrar, porque eu acredito que vocês já tenham visto, tanto no ensino fundamental, no ensino fundamental ou no ensino médio. Acompanhe no quadro comigo. Então, o plano cartesiano. Como eu disse que antes de definirmos o que é a função, vamos aprender a respeito do produto cartesiano e do plano cartesiano, pois utilizaremos esses conceitos no estudo das funções. Então, considerando 2 conjuntos não vazios, denominamos de produto cartesiano de A por B indicado por A por B o conjunto de todos os pares ordenados, x e y, em que x pertence a A e y pertence a B. Então, nós temos aqui A por B e o x, ele vai pertencer ao conjunto A e o y vai pertencer ao conjunto B. No próximo, então, nós temos aqui um plano cartesiano e aí nós vamos ver, então, como que nós utilizamos, né, esse plano cartesiano. O eixo x, ele será atribuído à variável independente e o eixo y, a variável dependente, que é aquela variável que vai depender. E aí, como que eu consigo formar um ponto, eu consigo formar um gráfico utilizando esse plano cartesiano? Esse plano cartesiano, ele segue algumas regras numéricas, né? Onde nós temos aqui a origem, à direita nós temos valores positivos,
à esquerda, nós temos valores negativos. Acima dessa origem, nós temos valores positivos e abaixo valores negativos. E ainda, eu ali chamei o eixo x de variável independente e o eixo y de variável dependente. Nós damos nome a esses eixos. Nós temos o eixo das ordenadas, então o eixo x é o eixo das ordenadas. Desculpem, é o eixo das abscissas. E o eixo y é o eixo das ordenadas, tá? Então, eu fiz ali uma troca dos nomes. E aí, nós conseguimos formar pontos nesse plano cartesiano. Vamos marcar ali o ponto A 1 e 2. Na definição anterior, era dito que o x, então o primeiro valor, ele diz respeito ao conjunto A e o segundo ao conjunto B. Então, o primeiro valor, ele é da variável x e o segundo valor é da variável y. Então, o 1, eu tenho aqui, ó, o 1 na variável x, então eu vou traçar um segmento de reta onde eu preciso que esses dois segmentos de retas, eles se encontrem. Então, eu tenho aqui no x o A e no y no x o 1 e no y o 2. O momento que eu tenho o encontro desses dois segmentos de retas, eu tenho então o ponto A. Então, eu consigo traçar vários segmentos de retas e nesses encontros desses segmentos de retas, eu tenho ali um ponto. E esse ponto ali, 1 e 2, ele também é chamado de par ordenado, porque eu tenho par, eu tenho dois valores e eu sigo uma ordem desses valores. Então, essa ordem, o primeiro valor sempre vai ser para a variável x e o segundo para a variável y. Nós temos agora uma atividade que diz respeito a esse plano cartesiano e pede para construir um plano cartesiano e localizá-lo, e localizar esses pontos, né, nesse plano cartesiano. Então, eu já vou fazer junto com vocês essa atividade, certo? Então, vamos ali no próximo slide que nós temos eu tenho um tracejado ali, né? Eu tenho o plano e aí nós vamos, então, marcar esses pontos. Temos ali 5 pontos. O ponto A, que é menos 1 e menos 2. E aí? Lembrando que o primeiro valor sempre vai ser para o x e o segundo valor vai ser para o y. O eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, no eixo x, eu preciso encontrar o menos 1. Então, na reta aqui na horizontal, eu tenho o menos 1 no x e o menos 2 no y. Então, eu traço segmentos de retas e quando eu tiver o encontro desses segmentos de retas, eu tenho aqui, então, o ponto A. No encontro deles, eu encontro o ponto. Eu quero o ponto B, 0 e 0. Par ordenado, então, B, 0 e 0. Onde que é? Então, é o ponto de origem. Então, nós temos aqui o ponto B. E o ponto C? 1 e 2. 1 no x, nós temos aqui, ó, 1 no x e 2 no y. Então, traçando os segmentos de reta, onde tivermos o encontro, nós temos ali o ponto par ordenado. O ponto D, 2 e 4. Então, 2 no x e 4 no y. Tem o ponto D. E o ponto E, 3 e 3. 3 no x, no eixo das abscissas, lembrando, e o eixo das ordenadas. Temos aqui o ponto D. Então, como nós já vimos
como nós podemos utilizar esse plano cartesiano? Por quê? Porque ele será útil nas próximas aulas para o auxílio desse conceito, na utilização desse conceito função. Então, nós vimos como conseguimos marcar esses pontos, lembrando que o eixo x, que é o eixo das abscissas, diz respeito à variável independente, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas, diz respeito à variável dependente. Vamos agora, então, para a definição desse conceito função. Uma função é uma lei que associa a cada elemento x em um conjunto D, exatamente um elemento chamado f de x em um conjunto E. Então, eu tenho aqui dois conjuntos, o conjunto D e o conjunto E. E se eu tenho um elemento, aqui um elemento x no conjunto E, no conjunto D, eu vou ter uma f de x no conjunto E. Então, é uma lei que vai associar esses valores. Então, uma função é o quê? Ela é uma relação entre dois conjuntos, nesse nosso exemplo, o conjunto D com o conjunto E, que eles são não vazios. Por quê? Porque se eles fossem vazios, eu não conseguiria fazer essa relação. Então, eu preciso de conjuntos não vazios, em que para qualquer x, olhem aqui, para qualquer x pertencente ao conjunto D, existe em correspondência um único f de x ou um único y pertencente ao conjunto E, de modo que o x e a f desse x pertencem a quê? A nossa função. Então, o x e a f de x, eles pertencem à nossa função. E ainda, né, esse conjunto de valores possíveis, ele é chamado de domínio. Então, esse primeiro conjunto que nós temos aqui, o conjunto D, ele é chamado de domínio, e o conjunto E, ele é chamado de contradomínio. Aí, o conjunto D chamado de domínio, que eu acabei de dizer, e o conjunto f de x é o valor de f em x e é lido f de x. Então, temos aqui o x e a f de x. Então, eu tenho um elemento no domínio. Quando eu aplico a função, eu vou ter um único elemento em função daquele do domínio no contradomínio. E ainda, nós temos também a imagem da função, que é o conjunto de todos os valores possíveis da f de x obtidos quando o x ele vai variando por todo o domínio. E ainda, nós chamamos o x de variável independente, lembrando que nós podemos atribuir valores a esse x, e a f de x é a variável dependente. Por quê? Porque ela vai depender dos valores do x que nós atribuímos. Então, temos ali uma relação entre elas. Então, nós vimos ali a definição de função, que é uma relação que nós temos ali dois conjuntos e a relação entre esses dois conjuntos. Temos o domínio, que é o conjunto A, ou naquele exemplo nós podemos chamar de conjunto D, e o contradomínio, que é o conjunto E. E além disso, além do domínio, do contradomínio, nós temos a imagem, que nós veremos também o que é essa imagem. Mas, para sabermos se realmente é a função, nós precisamos estar atentos a alguns pontos. Vejam no quadro comigo. Para que uma relação seja uma função, é preciso. Lembre que no início da aula eu comentei que nem toda relação é uma função? E o que precisa ter para que seja uma função? Todos os elementos do domínio precisam ter uma correspondência no contradomínio. Ou seja, não pode sobrar elementos no domínio. E também um elemento do domínio pode ter uma e somente uma correspondência no contradomínio. Então, vamos lá.
Vimos que precisa ter um domínio, um contradomínio, falei um pouquinho de imagem e também precisa ter uma lei de formação de função. No próximo slide a gente tem ali algumas relações. Temos ali algum diagrama, né? Que também pode ser chamado de diagrama de flecha ou diagrama de Venn, a forma que vocês pode ser encontrado por esses nomes. E aí nós vamos ver se essas relações são ou não funções. Vamos lá, para a relação 1. No slide anterior nós vimos que para ser uma função, todos os elementos do domínio precisam ter uma correspondência no contradomínio. Então vamos lá. Domínio é o primeiro conjunto e o contradomínio é o segundo conjunto. Então, primeiro, todos do domínio precisam ter uma relação no contradomínio. Até aqui, tudo bem. Vamos ver o segundo item. Um elemento do domínio pode ter uma e somente uma correspondência no contradomínio. Observem aqui comigo que, esse primeiro elemento, ele tem duas correspondências no contradomínio. Então, essa primeira relação, ela não é função. Então, não é função. E a segunda? Vamos olhar a segunda? Temos aqui o domínio e temos o contradomínio. Para ser função, todos os elementos do domínio, eles precisam ter correspondência no contradomínio. Então, esse primeiro item foi atendido. E o segundo? O elemento do domínio só pode ter uma e somente uma correspondência no contradomínio. E isso também nós conseguimos. Então, essa segunda, ela é função. Ela quem? Essa relação, ela é uma função. E o terceiro? Vamos ver aqui esse terceiro, Todos os elementos do domínio, eles estão relacionados? Sim. Apenas uma única vez? Sim. Então, essa relação também é uma função. Mas, professora, ali no contradomínio está sobrando elemento. Isso pode acontecer? Pode. No contradomínio, pode sobrar elemento. No domínio, que não pode isso acontecer. E a quarta relação, o domínio, o contradomínio. E aí? No domínio, todos os elementos estão tendo uma correspondência no contradomínio? O primeiro sim, o segundo, o terceiro, olhem aqui, o quarto, ele não tem correspondência nenhuma no contradomínio. Então, esse exemplo 4 não é função. Então, por esse diagrama, nós vimos ali como nós podemos representar, pelo diagrama, né, nós temos ali a representação de uma função. Então, às vezes, em algumas atividades, aparecem apenas ali essa relação, esses diagramas, e nós precisamos identificar se é ou não uma função. Então, precisamos estar atentos que o domínio, todos os elementos do domínio precisam ter uma relação no contradomínio. E eu não posso fazer com que sobre elementos no domínio. E lembrando que essa relação do domínio contra domínio tem que ser uma relação única. Eu não posso ter um elemento do domínio sendo correspondido, um elemento do domínio sendo correspondido a dois elementos do contradomínio. Vamos agora ver um outro exemplo dessa relação de função. Vamos ver se é ou não função. Dados os conjuntos A, menos 3, 1 e 2, e B, menos 11, 1, 4 e 7 e 10. E a relação H definida pela função H de x, 2x menos 1 de A em B, represente essa relação utilizando diagramas de flechas e analise se essa relação é uma função. Nós temos aqui os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E aqui nós temos a chamada lei de formação da função. Lembra no início da aula que nós montamos a lei de formação
para aquele exemplo do posto de gasolina. E aí o que nós precisamos fazer? Saber se é ou não função. Então, nós temos aqui a lei. E aí, professora, como que nós fazemos para descobrir se é ou não função? Então, primeiro, lembrando que o conjunto A, que é o primeiro conjunto, nós atribuímos valores para o x e o conjunto B, valores para o y. Então, nós vamos lá, calculando e lembrando que essa relação de H, ela vai depender dos valores do x. E aqui nós temos o A como sendo o nosso domínio e o B como sendo o nosso contradomínio. Vamos fazer então essa relação. Eu vou primeiro calcular H de menos 3. Então, nós aplicamos na lei de formação os valores do domínio, que são os valores do x. H de menos 3 é igual a 2 vezes menos 3 menos 1. Isso resulta em menos 6 menos 1, que é igual a menos 7. Para que seja função, nós precisamos ter um valor do domínio, que é menos 3, correspondido a um valor do contradomínio, que é o menos 7. Se nós analisarmos o A, que é o domínio, nós temos aqui o menos 3. Se nós analisarmos o B, que é o contradomínio, ó, nós temos ali o menos 7. Só por aqui nós já conseguiríamos identificar que essa relação não é função. Por quê? Porque quando eu fizer a relação do menos 3, que está aqui no domínio, com o menos 7, que está no contradomínio, eu não tenho essa relação. E lembrando que só é função se eu tiver um valor correspondente do domínio no contradomínio. Então, só por ali, nós já conseguimos identificar que essa relação não é uma função. Então, poderíamos calcular também H de 1, H de 2, para vermos se é realmente ou não. Mas só por aqui, nós já conseguimos identificar que essa relação não é uma função. Nós temos, então, o que nós vimos até agora? Nós estamos falando de função, vimos domínio, contradomínio. Mais adiante, nós vamos falar da imagem também. Nós fizemos, então, verificamos se uma relação é função, utilizando o diagrama de flecha, diagrama de Venn, e fazendo também pela sua lei de formação, onde temos valores no domínio e no contradomínio. Agora, nós teremos uma atividade. Acompanhem comigo. Então, nós temos ali dois conjuntos, o conjunto C e o conjunto D, definida pela relação K2x mais 1. Represente pelo diagrama de flechas e analise se essa relação é uma função. Então, vou dar aí 1 minuto para vocês realizarem essa atividade. Mandem as contribuições que, na sequência, eu volto com a correção.
Olá, retornamos então com a correção dessa atividade, mas eu gostaria de agradecer o Polo de Minas Gerais e da Bahia que contribuíram com a resposta da atividade anterior. Muito obrigada pela contribuição de vocês. E vamos lá, vamos continuar participando e os que não participaram, vamos participar dessa atividade. Então, o polo da Bahia? Isso, então essa relação é uma função, pois todos os elementos do domínio se relacionam com o contradomínio. Olha, muito bem. Então, vamos para a correção no quadro. E obrigada por vocês mandarem as contribuições. Então, temos ali o conjunto C, que são os elementos 2, 3 e 4, que também nós podemos chamar de domínio. O contradomínio, que é o conjunto D, 4, 5, do 4 ao 13. Então, vamos aqui. E aí, nós temos a relação, né? A lei de formação, que é K de X, 2x mais 1. Essa é a lei de formação. E aí, nós vamos aplicar ali os valores do domínio, então, do nosso domínio. Então, nós vamos calcular a K de 2, a K de 3 e a K de 4. É só substituir os valores. Então, vai ser 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, nós temos aqui os pares que se correspondem. 2 no x, 5 no y, 3 no x, 7 no y e 4 no x, 9 no y. Se nós observarmos, todos os valores do contradomínio, será que eles estão presentes naquele valor do contradomínio? Vamos lá, então, ver essa relação. Então, se nós temos no domínio o 2, o 3 e o 4, então esse é o nosso domínio. E o contradomínio nós temos o 4, o 5, vou pôr assim, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 10 e 12. E aqui nós temos, então, o nosso contradomínio. Será que essa relação vai ser uma função? Nós vimos que o 2, a variável independente, se relaciona com o 5. Então, o elemento 2 do domínio se relaciona com o elemento 5 do contradomínio. O 3 do domínio com o 7 do contradomínio e o 4 com o 9. E aí, é função? Sim, é função. Se nós lembrarmos lá daqueles itens, né, que nós precisávamos seguir, então, todos os elementos do domínio precisam ter uma correspondência no contradomínio, isso é válido. E não pode sobrar elementos, não está sobrando nenhum. E ainda, um elemento do domínio pode ter uma e somente uma correspondência, É o que está acontecendo. Então, essa relação é função. E ainda, vamos ver o que é uma imagem. Então, nós temos o domínio, temos o contradomínio, e a imagem são os valores que estão relacionados no contradomínio. Então, toda função ela vai ter um domínio, contradomínio e uma imagem. E a imagem, ela só será aqueles valores que pertencem à função, Então, a imagem dessa relação, qual é? A imagem da F, né? Qual é? 5, o 7 e o 9. Então, a imagem ela só vai ser os valores que pertencem à relação. Aí nós temos, então, que toda função ela tem um domínio, um contradomínio, uma imagem e a lei de formação. Nós vimos no exemplo anterior, tínhamos, então, a lei de formação. O domínio qual era?
o contradomínio, e quando nós fizemos a relação ali do domínio com o contradomínio, nós encontramos a imagem. Se uma função f de A em B, denotamos o conjunto A de domínio e B é o contradomínio dessa imagem. Então, o domínio nós podemos escrever como DF e contradomínio o CD. E cada um dos elementos Y de B associado a um elemento X de A, denotamos de imagem da função, que foi o que nós vimos nessa atividade, né? Na resolução dessa atividade, o que é o domínio, o que é o contradomínio. Vamos então, no próximo exemplo, ver qual que é o domínio, qual que é o contradomínio e qual que é a imagem dessa função. O domínio, ele vai ser todo o conjunto A. Então, o domínio vai ser todo o conjunto A. O contradomínio dessa função vai ser todo o conjunto B. E aí, nós precisamos saber como que vai ser essa relação. Então, nós temos ali que a lei de formação é T de x, 2x mais 3. Então, nós vamos calcular a T de quem? A T dos valores do conjunto A, dos elementos, né, do domínio. Então, nós vamos calcular a T de menos 3, T de 0, T de 1 e a T de 4, para sabermos quais são os valores do conjunto imagem. A T de menos 3, então, vai ser 2 vezes menos 3, menos 6 mais 3, menos 3. Então, estava colocando aqui na T de 0. A T de 0, no lugar do x, nós vamos substituir por 0. Então, a T de 0 é 3. A T de 1 é 5 e a T de 4 é 11. Eu já trouxe os valores, e aí vocês podem fazer aí para ter certeza quais são os valores. Então, a imagem são os valores do contradomínio que fazem parte da função. E quais são esses valores? Então, a imagem dessa nossa função é igual o menos 3, o 3, o 5 e o 11. Então, esses são os valores da nossa imagem. Vamos, então, abrir um quadro branco para nós vermos como que nós temos certeza dessa relação. Então, o conjunto A é o conjunto menos 3, 0, 1 e 4. Então, esse é o nosso domínio, é o conjunto A. Então, foi pedido o domínio. Esse é o conjunto A. O conjunto B é o contradomínio, que é menos 5, menos 3, 3, 5, vamos por aqui, 7, 11, 12 e 15. Então, aqui nós temos o contradomínio. E também foi pedido o quê? A imagem. E aí, qual que vai ser a imagem? Então, vamos lá. O domínio é o A, que é o menos 3, o 0, 1 e o 4. O menos 3, quando nós aplicamos lá a função, ele se relacionou com o menos 3. Então, ele se relacionou com o menos 3. O 0, que é o valor do domínio, ele se relacionou com o 3. O 1 do domínio relacionou com o 5 e o 4 do domínio se relacionou com o elemento 11 do contradomínio. Ali, nós conseguimos identificar que é uma função. Todos os valores do domínio se relacionam com apenas um elemento. Todos os elementos do domínio se relacionam com os elementos do contradomínio. Lembrando que o domínio é o A e o contra
domínio é o B. Temos apenas uma única relação entre os elementos do domínio com os elementos do contradomínio e não sobra nenhum elemento no domínio. E aí, como que a gente consegue identificar qual que é a imagem da função? A imagem, ela vai ser só aqueles valores que vão pertencer à relação. Então, a imagem sempre será aquele valor que faz parte, que pertence à relação. E quais são os valores? O menos 5, o menos 3. Desculpa, o menos 5 não faz parte. Por quê? Porque o menos 5, ele faz parte do contradomínio e ele não está na relação. Então, qual que é o primeiro valor ali que faz parte da relação? É o menos 3. Então, o menos 3, eu olhei ali em cima e achei que o 5 estava na flecha. O 3, o 5